Será que é possível enriquecer apenas com fundos imobiliários? Quais os riscos de ter uma carteira 100% concentrada em FIIs? Será que é uma boa estratégia? Nesse vídeo eu vou te mostrar duas carteiras de investimentos. Uma conservadora com 100% investidas em fundos imobiliários e a outra também conservadora, porém diversificada entre fundos imobiliários e ações. E eu ainda vou te falar por que não ter uma carteira arrojada em fundos imobiliários, apesar dos grandes dividendos que ela pode te gerar. Sejam todos bem-vindos ao canal Geração Milionária. Com essa nova denominação, eu gravo esse vídeo para você, caro seguidor desse canal. Se ainda não é seguidor, eu te convido a se inscrever. É só apertar no botão de se inscrever e curtir todos os vídeos relacionados a finanças e investimentos. Investir 100% em fundos imobiliários para uma carteira previdenciária, aquela que será a sua renda mensal, pode ser uma boa estratégia devido aos rendimentos serem corriqueiros, ou seja, rendimentos mensais. É realmente uma estratégia muito interessante. Inclusive, o professor Baroni, segundo ele mesmo disse, ele investe 100% em fundos imobiliários. Confira só a sua fala. O que está aplicado lá no meu home broker, vamos falar assim? Tipo 99% fundo imobiliário. É fundo imobiliário, entendeu? Então, dentro da minha carteira de fundo imobiliário, eu consegui criar a diversificação que eu precisava. Então, o que isso quer dizer na prática? Que o meu ciclo de competência ficou bem restrito, porém, dentro desse meu ciclo de competência, eu me especializei muito. Então, é óbvio que isso é um desafio, é óbvio que isso não é recomendável para a grande maioria das pessoas. Como você viu o professor Baroni. Então, por exemplo, se uma possível taxação for aprovada, meus rendimentos em fundos imobiliários pode cair aí em torno de 20%, fora que as cotas, nesse caso, iriam se desvalorizar bastante. Tá, mas então o que eu tenho que fazer? Até porque, se surgir uma crise ou uma possível taxação, tudo que é tipo de investimento em renda variável vai sofrer. Quando a bolsa cai, todos os ativos que estão na bolsa de valores também caem. Então, eu escolhi esse e aquele, mas todos caíram. Então, essa é a necessidade de escolher bons ativos, boas empresas, bons pagadores de dividendos. Geralmente, os bons pagadores de dividendos são os que se sobressaem diante das crises. Bom, esse vídeo é para te falar se tem como ou não enriquecer com fundos imobiliários. E é óbvio que tem sim, porém eu tenho que saber quais fundos imobiliários escolher. Eu não vou escolher qualquer um para poder diversificar minha carteira de investimento e enchendo a minha carteira de fundos imobiliários, colocando 10, 15, 20 fundos imobiliários aí. Às vezes um desses que eu coloquei, ele vai dar problema, aí eu falo, mas é só 1% da minha carteira. Mas se eu não tivesse ele na minha carteira, não seria nem 1%. Então temos que ficar muito atento em relação a isso, tá? Olha só, eu separei aqui uma carteira de investimento conservadora em fundo imobiliário. Por que eu falo conservadora? Porque são fundos imobiliários que eu analisei nos últimos 5 anos e vi que eles tiveram pouca variação. O que é um ativo conservador? Aquele que varia pouco. Se eu estou montando uma carteira previdenciária, eu quero ativos que variam pouco e que me dão retornos mensais regulares, não aquele ativo que um mês, por exemplo, ele paga R$1 de provento, no outro mês cai bruscamente para 50 centavos, por exemplo. Esse ativo eu já tento deixar de fora da minha carteira, porque daí, se eu quero uma carteira previdenciária, eu quero uma regularidade nos proventos, e de preferência aquela regularidade que vai evoluindo gradativamente ano após ano, para eu também não perder para a inflação. Então, por isso que eu selecionei essa carteira de investimento conservadora, que não é recomendação de investimento. Esse vídeo tem um caráter educativo e informativo. É você mesmo quem vai montar a sua carteira previdenciária. E depois eu vou te mostrar uma carteira diversificada entre fundos e ações, porque eu já deixei bem claro qual o risco de ter uma carteira 100% focada em fundos imobiliários. Como eu disse, o professor Baroni tem sim. Por quê? Porque ele é um especialista em fundos imobiliários e ele investe 100% em fundos imobiliários. Nós, meros mortais, não temos essa especialidade. Talvez você tenha. Então, boa sorte. Vai lá e monta a sua carteira. Se você gosta somente desse tipo de investimento, tudo bem, não tem problema nenhum. Os riscos eu já deixei bem claro aí na metade do vídeo. Beleza, vamos agora conhecer essa carteira. Bom, eu tenho 2 e-books aqui na descrição para você conhecer. São 2 e-books que você paga mixaria, menos que um cachorro quente aí, o valor desses e-books. E você aprende a investir em fundos imobiliários. E o outro e-book é um guia completo, tudo sobre ações, para você finalmente aprender a analisar as melhores ações para poder compor a sua carteira de investimento. Esses 2 e-books você sai da condição de investidor iniciante para um investidor pelo menos intermediário, podendo assim construir uma ótima carteira de investimento e não perder mais dinheiro aí na bolsa de valores. Clica no link que está aqui na descrição e não perca essa oportunidade. Bom, então o primeiro deles que eu peguei é o MXRF11, que você olhando os dividendos atuais, 12,08, você vê
que é quase semelhante aos dividendos aí dos últimos 5 anos. Não adianta você olhar só o dividendo atual, ou seja, nos últimos 12 meses, porque pode estar maquiado, pode ter um imóvel que foi vendido pelo fundo e aquele dividendo está alto, ou as cotas caíram bruscamente e os dividendos aparentemente estão altos, né? Então você tem que olhar no mínimo aí os últimos 5 anos, beleza? E a média aí do MXRF11 para você ver a regularidade nos dividendos, ó, 12,08, muito próximo à média atual. Então é um fundo que é bem regular. O segundo eu trouxe o KNCR11. Eu estou escolhendo fundos de boas gestoras, porque se o fundo não tem uma boa gestora, não adianta nada ele ter bons imóveis, bons ativos, se a gestora não for uma boa gestora. Então, o KNCR, que é da Quineia, ele tem aí, ó, um dividendo atual de 13,62. Porém, olhando os últimos 5 anos, que é esse aqui que eu tomei como referência, é de 9,10. Por isso é um fundo conservador. Não é um fundo high yield, é um fundo high grade, ou seja, um fundo um pouco mais conservador, onde a taxa de juros de seus CRIs é mais conservador. Com isso, ele tem menos riscos de inadimplência. Só tem que tomar cuidado que esse fundo aqui é bastante atrelado ao CDI. Conforme o CDI cai, os seus rendimentos caem, mas não é muito. Então, KNCR é o segundo fundo aí dessa carteira. Depois eu peguei aqui o HGLG11, que é um fundo de tijolo, né? Não pode faltar um fundo de tijolo, que é do setor de imóveis industriais e logísticos, que é um setor que eu gosto muito. Ele tem aí um dividendo atual de 9,15, que é mais ou menos o que ele paga anualmente. Porém, olhando os últimos 5 anos, você vê aqui 15,03. É bem discrepante, né? Mas se for discrepante para cima, melhor. Certo? Isso aqui deve ser porque em alguns anos, como você pode ver, ele pode ter realizado vendas de alguns imóveis aí, e daí quando o fundo faz venda de um imóvel, ele distribui esse valor entre os seus cotistas. Olha que maravilha. Então, essa é a média dos últimos 5 anos. Isso mostra que de vez em quando ele distribui altos dividendos e aumenta assim a sua média, né, de dividendos aí distribuídos anualmente. Então, beleza. Esse é o terceiro fundo dessa carteira. O quarto é outro fundo de tijolo, também do mesmo setor de imóveis industriais e logísticos. Como eu disse, eu gosto muito desse setor. Na minha visão, é o setor mais conservador quando se fala de fundos de tijolo. E o BTLG é um grande fundo imobiliário que tem um dividendo atual aí, ó, dos últimos 12 meses de 8,85, mas olhando a média dos últimos 5 anos, para a gente fazer uma melhor análise, 7,82. Então é esse valor que a gente vai utilizar também. Esse é o quarto fundo aí dessa carteira conservadora. E por fim, o BCFF11, que é um fundo de fundos, coisa que muita gente não gosta. Porém, esse fundo imobiliário aqui tem em torno de 301 mil cotistas. Olha só, mais de 300 mil pessoas investem nesse gigantesco fundo imobiliário que tem uma pequena taxa aqui, ó, de administração, como vocês podem ver aqui em cima, tá? Os dividendos atuais dele é de 9,34. Olha só a regularidade dele nos últimos 5 anos. 9,51. Na minha visão, um excelente pagador de dividendo e um fundo imobiliário muito seguro. De todos que eu mostrei até agora, é o que está mais descontado, que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Além dele ser um fundo de fundos, como você pode ver aqui do lado esquerdo aqui em cima, ele possui um imóvel e mais 15 CRIs. Então, além dele investir em outros, se eu não me engano, 46 fundos imobiliários, ou seja, quando eu compro uma cota desse fundo aqui, eu estou diversificando automaticamente em outros 46 fundos imobiliários, que a gestora escolhe a dedo para colocar em seu portfólio. Além disso, eu estou investindo em mais um imóvel e mais 15 CRIs, que é uma característica dos fundos de papéis. Então, eu peguei um fundo que é bem antigo aqui na bolsa e que é bem seguro. Na minha opinião, eu gosto de investir em fundos de fundos que tenha essa característica, boa característica, igual tem o BCFF. Não é recomendação de investimento. Bom, então a minha carteira previdenciária número 1, que é a 100% em FIIs, ficou esses 5 fundos que vocês estão vendo aí. 2 de papel, 2 de tijolo e um fundo de fundos que diversifica em todos os outros fundos imobiliários. Aqui está o valor de cada cota de cada fundo imobiliário desse que vocês estão vendo aí. Somando o valor de uma cota de cada um desses fundos, você gastaria hoje R$ 447,33 para montar essa carteira de investimento, que vai te dar um retorno anual, ou seja, rendeu nos últimos 5 anos, fazendo uma média de 10,70% ao ano. Na minha visão, um excelente retorno quando se fala em dividendos anuais. Então, como você pode ver, com menos de R$ 500 você monta uma carteira de investimento, ou seja, você compra ativos. O que é ativos? Aquilo que você compra e vai te dar retornos financeiros. E esses retornos são mensais, para você se programar para ter uma carteira previdenciária, ou seja, ter uma aposentadoria. Receber sem precisar fazer nada.
Agora vamos para a carteira número 2. Bom, então a carteira número 2 é uma carteira que está diversificada entre fundos imobiliários e ações. Eu deixei aqui 3 daqueles 5 fundos imobiliários que, na minha visão, são os que eu mantenho numa carteira previdenciária, que é o MXRF11, o BTLG e o BCFF. Já falei desses 3, então vamos focar aqui nessas 3 ações. Vamos ver um pouquinho de cada uma, como que foi os dividendos dessas empresas aí nos últimos 5 anos. Começando aí pela Taesa, as ações ordinárias, que são as que eu prefiro investir se ela paga o mesmo tanto de dividendo das preferenciais. Aí eu vou de ordinária. Dividendo dos últimos 12 meses ficou na casa dos 9,77% ao ano, tá? Mas olhando aqui os últimos 5 anos, eu tenho 10,74% de dividendos dessa empresa. Então essa é a primeira ação da nossa carteira previdenciária. Vamos ver a segunda. A segunda são as ações da BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, que tem um dividendo atual aí na casa dos próximo a 11% aqui, como vocês podem ver aí, certo? Porém, dividendos aí dos últimos 5 anos, 7,07%. É esse valor que eu estou tomando como referência para a gente poder ser conservador, porque eu sei, daí eu posso me programar, que daí dificilmente ela vai baixar de 7%. Eu sei que a tendência daqui, ela só subir. Só está pagando sempre acima dessa média aqui dos últimos 5 anos, sendo conservador. É uma ação do setor de seguros, que é um setor muito interessante. E por fim, as ações da Bradespar. Olha só o seu símbolo de negociação na B3. BRAP3, ela tem ações ordinárias e preferenciais. Eu prefiro, nesse caso, também as ordinárias, porque pago o mesmo tanto das ações preferenciais, porém ela é negociada no valor mais barato do que as preferenciais, certo? Ah, Cauê, mas você não fala que você está montando uma carteira conservadora? E a Bradespar, ela é conservadora? Bom, ela investe na Vale. E a Vale, se não for uma das maiores, é a maior empresa da Bolsa de Valores do Brasil. E a Bradespar investe 100% na Vale. Porém, ela paga maiores dividendos do que a Vale. Mas por quê? Porque a Vale, ela possui uma base acionária muito alta, ou seja, o número de ações da Vale passa dos bilhões. Já a Bradespar tem aproximadamente 300 milhões de papéis apenas. Então ela consegue dividir maiores dividendos, porque ela tem menos ações. Então são menos pessoas para receber esses dividendos. É a mesma coisa que você dividir R$ 1.000 para 500 pessoas, vai dar um valor. Agora, se você dividir apenas para 50 pessoas, vai dar um valor muito maior. Então por isso a Bradespar acaba pagando maior dividendo do que a Vale. Ela depende dos resultados da Vale, porque ela é uma hold que investe 100% na Vale. E seus dividendos aí, ó, atualmente 12,78%. Nos últimos 5 anos ficou na casa dos 14,30, ou seja, a sua média dos últimos 5 anos está maior do que a atual, devido a 2021 aqui que teve uma discrepância e pagou muitos dividendos. Então, nesse caso aqui, para ser conservador, eu posso olhar aqui os 12,78 e me programar com esse resultado. Eu acredito, eu tenho boas expectativas com essa empresa e acredito que ela vai estar sempre entre 10% e 15% de dividendos ao ano. É uma maneira de investir na Vale, porém pagando mais barato e recebendo maiores dividendos. Então, voltando aqui para a carteira previdenciária número 2, eu tenho aqui 3 fundos imobiliários e 3 ações, que são todos eles bastante conservadores. Você gastaria para começar a construir essa carteira apenas R$ 249,19, olhando a cotação na data de hoje. E teria um dividend yield aí, ó, dos últimos 5 anos, você se programa aí, na casa dos 10,25. Olha só, dá pouca diferença para essa outra carteira número 1, que ficou na casa dos 10,70, porém gastando um pouquinho mais. Aqui você gasta um pouquinho menos e fica com os dividendos aí bem próximo à carteira número 1. E ainda tem a possibilidade de valorização desses papéis aqui, apesar de que eu não conto com isso, nem com valorização, nem desvalorização. No caso, quando elas estão desvalorizadas, eu procuro comprar mais se a empresa não perder os fundamentos. Eu só substituo uma ação por outra quando ela vem, num acúmulo aí de alguns trimestres, de 3 ou 4 trimestres, apresentando péssimos resultados e não tendo perspectivas de melhora. Aí sim eu posso ver a possibilidade de substituir uma ação por outra do mesmo setor. Então você percebe aí como que é investir 100% em fundos imobiliários se você diversificar entre fundos e ações? Os dividendos acabam sendo quase a mesma coisa. Ações tem umas que não pagam mensalmente. Geralmente é trimestral ou até semestral. Porém, se você fazer o balanço anual e dividir, por 12 meses, você tem o mesmo dividendo que em fundos imobiliários. Então tem que ter os fundos imobiliários, na minha visão, para poder ter o rendimento mensal, e as ações, que a cada 3 meses pega já uma boladinha e você já se organiza para os próximos 3 meses gastar aquele dinheiro se você estiver vivendo dessa renda. Por que eu não invisto mais em fundos arrojados? Quando eu falo fundo arrojado, são aqueles fundos imobiliários high yield. O que é um high yield? São fundos que têm CRIs com altos juros, ou seja, os devedores pagam altos juros desses CRIs.
Claro, o fundo imobiliário repassa isso para o cotista e ele acaba recebendo um dividendo um pouco mais gordo, porém o risco é maior. Um exemplo de fundo imobiliário high yield é o HCTR11, o DEVA11, o TORD11, o próprio Habitat, certo? São fundos imobiliários que prometem grandes retornos, porém se a gente tem um problema igual esse que estamos tendo com o HCTR11, com o DEVA, com o TORD que está quase virando pó, né? Você acaba entrando em desespero porque você vê o seu patrimônio quase virando pó. Eles vão se recuperar? Não sei. Tudo indica que sim. Eu acredito que sim. Eu tenho o HCTR11 na carteira. Não vou vender. Quando ele se recuperar, eu vou me desfazer e não entro mais nesse tipo de fundo imobiliário. Porque quando eu comprei, eu estava começando a investir em fundos imobiliários e ainda não sabia fazer essas análises que eu sei fazer hoje. Então a experiência me mostrou que eu devo ficar longe desse tipo de investimento. Então, se eu quero investir em fundo imobiliário, eu vou buscar mais fundos de tijolo, fundo de fundo, fundos mais conservadores. Essa é a minha visão e é o que eu estou compartilhando com você, caro seguidor desse canal. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui e te espero até o nosso próximo encontro aqui mesmo nesse canal. Não percam, hein?